Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Líder Antifrágil, um espaço onde trabalhamos uma liderança inovadora, trazemos temas, trazemos insights sobre liderança, sobre antifragilidade, sobre a programação neurolinguística. Eu sou o engenheiro Vinícius Nunes, sou CEO na RM Negócios Inteligentes e sou consultor sênior em gestão e liderança há mais de 20 anos. Hoje tenho um grande prazer de ter aqui como nossa convidada no podcast a Priscila Gonzaga, que é uma parceira nossa há bastante tempo, já trabalhou na nossa equipe, é uma líder que se tornou líder de uma forma bastante inusitada, ela vai contar melhor para vocês. É um prazer ter você aqui com a gente, Pri. Obrigado, boa tarde a todos, né? Obrigado, Vinícius. Olá, tudo bom? Meu nome é Priscila, tenho 40 anos, sou mãe da Isadora, do Luiz Gabriel. Como você mesmo já mencionou, né? Foi de uma forma bem inusitada aí, né? Que eu me tornei líder, né? Mas isso aí a gente vai contar no decorrer aqui da nossa conversa, né? Então, sou uma pessoa que eu gosto muito de estar criando conexões, servindo ao meu próximo, falando também... também criando essa conexão de trocar experiências com o outro, né? Isso é uma coisa que eu acho que me enriquece muito como pessoa, né? Eu acho que isso nos faz ficar muito grandes, né? E muito melhores. Então, eu gosto muito de estar servindo, falando, trocando essa conexão, né? Com vários mundos, com várias pessoas. Então, acho que isso que também me traz muita diferença, né? Um know-how, assim, bem Que legal. diferente. Busca conexões, né, Pri? Isso, muito, muito, muito. E servir o próximo, né? Que é uma coisa que eu já faço, assim... Por natureza, por né? natureza, né? Quando vejo, tá... Que legal, que legal. E importante, Pri, que você entrou nessa ideia de explicar um pouquinho sobre você, até para o pessoal poder te conhecer melhor. Conta para nós como foi a sua vida na liderança, como você chegou a esse cargo de liderança, até para que o pessoal te conheça um pouquinho, né? Conheça melhor a sua carreira, a sua trajetória, seus estudos. Conta para nós como é que foi. É engraçado, porque no início sempre trabalhei com escritório mesmo, né? Escritório de contabilidade. Então, trabalhei durante uns 8, 10 anos, sempre vindo nessa mesma linhagem, né? Então, nunca pensei em trabalhar com liderança. Era bem distante esse mundo para mim. Mas aí, né, ao decorrer dos anos, né, teve a RM, quando, né, você fundou a RM, na verdade, e aí eu fui para estar ajudando, fui recepcionista, né, atendia na linha de frente ali para atender os clientes, e numa desses projetos, aconteceu de ter, né, o HD Drill, que também a gente teve um trabalho que precisava de uma frente de uma pessoa, né? E a sugestão de uma pessoa, né? Que é minha irmã, a Bianca, né? De me colocar nesse projeto. E dali começou a surgir essa questão da liderança, onde eu tinha que ficar num projeto como tanto eu quanto uma outra pessoa à frente, né? E liderando. Então, eu fui a campo já. Então, né, já teve aquela coisa de já ir fazer, não me preparei antes. E aí eu não tive o medo, né? Falei, bom, olha, se a outra pessoa que acreditou, que foi minha irmã, né? Uma pessoa do meu convívio, acreditou, por que eu não vou acreditar? Sempre é uma pessoa que acredita, e esse é uma cadeia. Falou, mas se ela tá, então eu vou. Então, como eu nunca tive medo, né, vamos dizer assim, então eu falei, não, eu vou tentar lá, e se não der errado, eu vou começar dali para frente, né? E aí, depois disso, aí teve a RM teve uma torre que era de engenharia, e aí, né, você me chamou e falou, você vai ficar na parte de compras, criar propostas. E nesse meio, eu fui criando propostas, a equipe foi aumentando, eu fui me dispondo, não, né? Eu fui... Sim, se disponibilizando, né? Isso, porque eu vi a necessidade e fui atendendo. Então, a equipe hora estava no local, hora estava em outro. Então, eu estava sempre ajudando. Quando não estava fazendo isso, né, auxiliando a equipe, estava entregando os EPIs, fazendo a entrada nas obras. Então, essa questão da liderança foi nascendo, né? Eu fui conquistando. Então, cada cargo eu fui conquistando e sem medo
de errar, sem medo de talvez, não, esse aqui, por aqui não, por ali não. Agora eu não quero isso. Me deixa aqui na minha zona de conforto. Não vou ultrapassar esse limite. E não, eu falei, não, eu vou tentar aqui. Se não der certo, eu vou daqui para frente eu vou começar, né? Não vou ficar com medo de, eu errei, vou voltar lá atrás, não. Eu vou começar daqui para frente. Que legal, E Pri. dali... Só aí você já comentou 2 pontos bem interessantes, né? Então você foi desde atendendo às necessidades da empresa mesmo, né? Ajudando a empresa no que ela precisava no momento. E também o que você comentou de correr o risco, né? Isso. De você sair da tua zona de conforto, fazer só o que você já sabia. Né? Você se sujeitou ao erro, né? Ao risco. É o que muitas pessoas às vezes não se sentem à vontade, né? Deixa que o medo barre ela, né? Trave. E na verdade não, eu falei, opa, é igual eu falei, não havia pensado nunca em ser líder. Não é uma, você pergunta, eu já tive a oportunidade? Eu já tive, mas eu não queria, não sei lá, não era uma fase da qual eu vivia que eu queria aquilo ali. Mas aí eu fui, né, entrei na RM e aquilo ali foi me despertando. Então, depois daquele meu ponto de inflexão, vamos dizer assim, Legal. né? Quando eu entrei na HD Drill, eu tive vários parceiros ali que me ajudaram. Um deles, né, é a Gislene, né? Eu tenho que agradecer ela também, que ela foi uma parceira ali, né? Então, nesse projeto, ela trabalhou também lá junto comigo, somente eu e ela nesse projeto. Eu ia te perguntar isso, Pri. Você teve participações, você teve influências para te ajudar a tomar essa decisão? De se transformar numa líder, em continuar, porque uma coisa é entrar, né? Isso. Outra é continuar e crescer como você cresceu, se tornou uma referência em liderança. É verdade. Então você teve apoio, tiveram pessoas importantes? Tive. Fala um pouquinho mais que você estava falando sobre a Gi, como que... Tive sim, né? Nesse projeto que eu atendi da HD Drill, né? Era somente eu e ela de mulher, né? Eu cuidava da gestão da qualidade e ela da área da segurança. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho, isso. E ela era mais experiente do que eu, né? Então eu era um aprendiz, vamos dizer, ali naquela área. Só que ela foi super parceira, super mesmo, assim, sabe? Ela poderia muito bem naquele momento me engolir, né? E ela não fez isso, ela foi muito parceira, assim, sabe? E na verdade ela também me mostrou várias coisas que eu poderia fazer. Então, através do que ela fez para mim, de como ela era também ali, como ela trabalhava, porque a gente também começa a observar bastante. Aí eu falei, opa, caçamba, ela também chegou aqui, por que eu não? Então, várias coisas eu fui me espelhando nela, né? Legal. Nela. Teve a Eliana também, que foi também uma pessoa que trabalhou com a gente na RM. Que legal. Né? Que muito também experiente, né, Pri? Isso. Muito experiente, muito conhecimento, Verdade. né? Então, meio que você modelou um pouquinho essas pessoas. Isso, Olha sempre. que legal que é uma das técnicas que a gente traz na PNL, a gente fala bastante disso, Isso é da legal. modelagem, né, do comportamento humano. Então, você conseguiu ter algumas referências ali no teu dia a dia que você pode modelar. Isso. Tanto a Gi como a Eliana. Isso, pessoas próximas, né? Que às vezes a gente vê, tem várias pessoas que você né, idolatra, vamos dizer assim, mas que você fala, ai caramba, eu gostaria, né, de ser como ele, né? No Você geral, se espelha mesmo, né? Como você falou, né? Isso, de Você se espelhar. espelha. Só que são algumas pessoas que estão longe nesse momento de você, que nada diz que você não pode. Né? É a sua mente que vai dizer para você que não pode. Não é. Então, eu tive essas pessoas que estavam ali ao meu redor. E te ajudaram. E me ajudaram muito mesmo, assim. Que Foram legal, muito Pri. parceiras. Que legal. E elas acreditaram, né? Falou, começou a minha irmã acreditando e sugerindo. Por que não põe a Priscila nesse projeto? Ela, opa, é verdade, vamos colocar. E aí, depois, a Gi dentro do projeto comigo, né? Também acreditou. Também acreditou, também me auxiliou naquele momento ali. Que legal. Várias coisas que ela via deficiência, ela não apontou, entendeu? Ela foi me orientando, mesmo. Isso mesmo. Que legal. Isso. E a Eliana também, que também você conseguiu várias se espelhar vezes. nela. Isso. Que eu falei, legal, Pri. é muito gostoso Que saber legal, que a gente tem pessoas próximas que também são pessoas que a gente pode se espelhar e tá aí, ó, do nosso lado. Às vezes a gente tem uma pessoa que tá do nosso lado, é um pai, uma mãe, né? Às vezes um amigo. Por isso que tudo, eu penso assim, tudo que a gente sempre tem alguém que tá olhando, sempre tem alguém que tá se inspirando.
Na verdade, porque por isso que às vezes um passo em falso também a gente tem que tomar cuidado, porque tem várias outras pessoas. Assim como um passo positivo. Você vai carregar várias, dependendo de como você leva a vida, você vai carregar, né? As decisões que a gente toma, né, Pri? Isso é verdade. Que legal. E um ponto, uma dúvida. Qual você acha que é a sua maior característica na liderança? Qual é o seu ponto forte na liderança? O que você vê em você que você acredita ser um destaque teu na liderança? Vamos lá, eu acho que essa humildade. A humildade é uma coisa que até mesmo quando a gente conversava bastante, isso que a gente trocava bastante, Sim, né? já falamos disso, né? Você falou bastante vezes que era um ponto que eu não observava, Tá. né? E você falou bastante sobre isso, a questão também da não é inteligência, mas da emoção. Tá. Sabe? De você Controle saber. emocional. Controle emocional. Sim. Porque a área que eu estava atuando bastante, que era a obra, se de repente você não tiver, você se estabiliza. E não significa que você não pode, mas você tem que aprender também algumas formas, né? Algumas maneiras de você, na verdade, ali criar um refúgio, vamos dizer assim. Criar uma ferramenta de você sair daquilo. Sim. Né? Então é importante também. Que legal. Interessante, né? Você percebe que são pontos assim simples, né, que você está trazendo. Por exemplo, ter humildade, buscar, Isso, né? Coisas simples ouvir, e que fazem... né? Ouvir. Ouvir, que é uma coisa que muitas pessoas não fazem. Às vezes você faz uma pergunta e a pessoa só é reativa, vamos dizer assim, né? Sim, às vezes está tão reativa que não consegue... E, não, na verdade, não entendeu, não deixou o outro falar, né? Sim. E aí, quando você percebe que você fica quieta e você deixa o outro falar e ouve de fato, aí você começa a falar, opa, ouve e depois põe em prática. Às vezes o outro tem uma sugestão, fala uma coisa para você e põe a sugestão. E você ali peneira, pensa também que aquilo que o outro trouxe para você e vê como que para você aquilo é. Tira o proveito daquilo, né? Isso. E aí você fala, opa, ele falou isso daqui, vou pensar. E por que eu não faço assim? Por que eu não faço dessa outra maneira? Sim. Então isso Que legal, Pri. E interessante essa dúvida, esse ponto, né? Na verdade, assim, melhor dizendo, quando você comenta a questão de ouvir, né? De criar conexões, que você falou lá no início. Isso. Você gosta muito de criar conexões, de ouvir. Uma coisa tá ligada na outra, né, Pri? Sempre. Acho que essa sua capacidade de ouvir e de ter uma humildade de aprender, de querer saber o que você, né? De repente você não sabe, você tem a coragem ali de perguntar, ou de buscar saber. Isso facilita criar conexões. Bastante. Com a sua equipe, com as pessoas, tanto os seus liderados, quanto os seus diretores, como um todo, né, Pri? Porque no papel do líder, você tem que saber como que você vai buscar as ferramentas. Eu falei, nem tudo a gente sabe. Algumas coisas é dali do momento. Então, como que você faz? E aí você vai ficar perdido. Dependendo do local onde você tá, você é engolido. Né? Igual eu falei. Dependendo da pessoa que está do seu lado, ela vai te tirar fora daquilo ali, entendeu? Então você tem que buscar as ferramentas, saber para quem perguntar. E a comunicação é uma coisa também que eu tenho bastante, que eu tenho forte, dessa coisa da comunicação com o outro, de criar a conexão, né, mesmo. Então você vê que a pessoa às vezes fica à vontade, não sente a vontade de toda vez sempre te acusar, criar aqueles argumentos, sabe, ofensivos, negativos, que obra é muito pauleira, né? Aquela coisa assim é muito forte. Então, às vezes, é um ambiente masculino, né? Também. Poucas mulheres na obra, Poucas né, Pri? mulheres. Apesar de como eu fui em várias, eu vi que isso tá tendo uma mudança. Então, várias obras. Começando a entrar mais muitas mulheres. Então, e se você não souber se posicionar, aí você é engolido. Né? Bastante. Tem essa pressão na obra, né? Tem muito. E interessante que você está trazendo essa ideia de comunicação, né? Você está trazendo bastante esse assunto. Essa comunicação, você tem esse talento nato já, porque você é uma articuladora, você gosta de conversar, não tem aquele medo de se expor, você corre mais o risco. Isso. Então você já tem uma coisa nata nessa ideia da comunicação. Isso. Mas você também fez treinamento sobre comunicação, você buscou se aperfeiçoar. Fala um pouquinho mais para nós sobre isso, Pri. Fiz, Como sim. que é, até para o pessoal
saber a diferença que isso traz na vida, né? Sim, né? É importante a gente sempre estar numa constante evolução. Então, eu fiz fiz vários treinamentos. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade. A ARM me deu muita oportunidade. Então, quando eu pude, eu não pensei, mas não é minha área. Não, opa, eu ponderava, né? Tem que ter um equilíbrio. Mas a gente sempre tem alguma coisa para aprender, de uma certa forma. Então, eu fiz o Fala Bem Quem Treina, comunicação eficaz. Eu fiz também a formação de líder, né? Auditor. Recentemente, agora também, né? Sou uma aluna, né? Do Mastermind, da liderança antifrágil. Então, é uma aluna bem recente, comecei agora. Então, tem bastante coisas aí, né? Que agregam muito, né? Que como líder a gente não pode parar. É uma coisa que eu aprendi também. É um ponto de inflexão que eu não pensava em estudar, em me aperfeiçoar daquilo. E aí eu vi que isso tem que ser uma constância. E aí eu vi, né, que a ERM está fazendo, né? E aí eu falei, não, acho que esse não era o momento, né, de estar fazendo, mas a gente tem que, eu falei, chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. Eu falei, não, eu vou me jogar nesse, não vou perder essa oportunidade, e não perdi. Então tem muitas riquezas em tão pouco tempo, né? Mas também não vou largar o ouro muito assim, né? Quem quiser Contar saber o segredo, mais. Isso, né? quem quiser saber mais, né? E é legal, né, Pri? Porque assim, você deve estar no primeiro mês agora, talvez indo para o segundo mês. Isso mesmo. No projeto, né, de Isso. liderança antifrágil. E você então já passou por aquela parte onde você analisa a sua vida como um todo. A roda da vida. A roda que da é vida. Incrível. Nossa, é muito rico, né? Abre um pouco o teu leque, né? Abre o leque. A gente imagina uma coisa quando a gente faz de fato, né, na prática, a roda da vida. Aí você fala, opa, o que não é medido não é gerenciado. Né? E aí você começa a ver várias áreas da sua vida. E aí a gente faz aquela análise, né, de SWOT, né? E aí a gente vai colocando, junto com essa roda da vida, né, que tem ali no treinamento. Legal. A gente vai colocando esses pontos vai aí. estruturando, né, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Você vai se conhecendo, né? Vai se conhecendo. Isso é o começo, né, Pri? Isso. É só o início. É só o início. Da jornada. Então a gente fica. É muito gostoso porque você começa uma coisa que você quer mais. Uhum. Quer mais. Fala, e agora? E qual que é o próximo passo? E qual que é o próximo? Então, esse curso eu estava fazendo bastante. Assim, então, me deixando naquela expectativa. Eu falo, e agora? E agora? O que vem? O que vem? Fica ansioso pelo próximo capítulo, né? Sempre. Isso é bem legal porque volta naquela ideia da tua capacidade de aprender, né, Pri? Isso. Você, quando comentou lá atrás sobre a humildade, provavelmente ela, junto com uma boa comunicação, facilita essa sua abordagem no aprendizado. Então você está sempre disposta a aprender, né? Eu acho que é legal a gente comentar com quem está assistindo como foi o início da jornada da Priscila na parte quando ela começou a fazer gestão de obras, quando ela começou a fazer gestão de grandes equipes espalhadas pelo Brasil, né, Pri? Isso. Que você tem equipe uma hora trabalhando num estado, hora em outro, em momentos ao mesmo tempo, né? Isso. Você tem uma equipe aqui, uma equipe ali, e você tinha que fazer, inclusive, gestão financeira daquela obra. Fazer um planejamento financeiro, fazer o controle de números daquela obra. E você nunca tinha feito isso antes, né? Engraçado, é verdade. Acho que é legal você comentar um pouquinho como foi o início ali daquela jornada, aquela ideia de refazer até ficar bom. Isso. Acho que é legal você comentar um pouco disso, isso, né? É engraçado porque a gente, no decorrer, né, quando foi acontecendo as obras, né, como tinha várias acontecendo simultaneamente, né, então eu tinha que cuidar, né, da hospedagem, da distribuição, né, das despesas, como fazer isso. Então, por isso que sempre é importante a gente ter uma pessoa que nos ajude, que está do lado ali, disposta a ajudar também, né? E eu tinha, né, graças a Deus, eu tinha você ali do meu lado ali para estar me ajudando, né? E aí eu tinha essa deficiência, né, de tá montando aquela parte da despesa. E aí eu não escondi isso de você. Eu falei, não falei, eu sei e pronto. Não, eu falei, não sei. E aí, várias vezes, a gente fazia junto.
Então, isso é importante, né? Como se fosse uma escola mesmo, junto. Sim. Então, eu fazia uma vez, depois você mandava fazer outra, até ficar craque. Até ficar perita em Ficar fazer perita, planejamento, fazia né? aquilo ali sem... Faz o planejamento inteiro financeiro Isso, da e obra. nunca bem. copiando, era uma coisa que você sempre me ensinou ali, né? Fazendo na prática. Ah, eu queria olhar naquele exemplo que eu tinha, falava, não, esse aqui tira. Aí eu falava, ai meu Deus, mas tudo bem. Eu falei, não posso ter medo, eu tenho que ir, Aham. eu tenho que aprender, eu tenho que dominar isso daqui. Então foi muito bacana, porque a gente passou daquele, depois fazer da parte do financeiro, né, para cuidar das obras também. Então sentava nós dois juntos e fazia, ó, volta aqui, volta ali, volta aqui. E uma coisa que era muito, que me enriqueceu muito, foi porque você não dava resposta, igual você falou. A gente tem a resposta, só que a gente às vezes fica preguiçoso. Sabe? Quer que o outro responda. E você já tem, só que você fica inseguro. Só que quando você tem alguém, de fato, do seu lado, que está te apoiando, que quer o seu bem, que quer te elevar para um outro patamar, ele desperta isso em você. E isso é um líder. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito da forma como você nos vê, né? Então, se você não tivesse acreditado, né, em momento algum, você sempre foi passando. Teve um estágio, a hora, vou passar isso daqui para ela, agora eu vou passar o outro. Falei, se ele está acreditando, é sinal que realmente, de fato, eu posso chegar ali. E isso não quer dizer que eu não vou errar. Lógico que eu também eu sou um ser humano, né? Então, todo mundo é passivo a erro. E ali eu via que você sempre apostava e sempre me instigando a que eu fizesse, eu falasse. Não você me dava. Fala, às vezes, né? Quantas vezes a gente não conversou e você falou, nossa, eu via você fazendo errado ali e queria fazer, vamos dizer, e queria corrigir. Fala, não, deixa ela. Claro que alguns pontos você falava, olha, presta atenção aqui, presta atenção ali. Isso é uma coisa, é um diferencial no líder também. Porque saber que o outro quer querer partilhar, que é uma coisa que você tem muito, de querer partilhar aquilo que você tem como pessoa, como líder, como profissional, como amigo, faz, né? Então, isso também enriquece muito, 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 assim. Que legal. Essa ideia de, ao invés de te levar a resposta, fazer você encontrar a resposta, isso, né? que a gente tem. Fizemos muitas vezes, né, Pri? Muitas mesmo, como você falou. Várias vezes. Isso é bastante legal, pessoal, porque é algo simples, parece, né, no primeiro momento, que a Priscila está comentando pra gente. E, na verdade, isso é profundo, porque faz a pessoa ter que refletir e faz a pessoa ter que encontrar as respostas dela mesma, ao invés de a gente já levar aquilo pronto, né? Isso. Então, é o que você falou, muitas vezes você estava passando por uma dificuldade ou uma situação dentro de um projeto, dentro de uma obra, e você buscava uma solução comigo ali no primeiro momento, e eu poderia te mostrar a minha solução, né? O que eu faria naquela, né, se eu estivesse no teu lugar. Só que ao invés disso, eu te instigava, vamos dizer assim, né? A você encontrar a tua própria solução. É verdade, isso é importante, né? Porque a gente passa isso para quando eu tinha a equipe, era o que eu fazia com os meninos. Com a sua equipe? Também, né? Fazia com a equipe. Mas e você? Como você resolveria isso? É uma frase bem legal e a pessoa muitas vezes já tem a resposta. Tem. Pô, o problema é esse, e eu resolveria dessa forma. É. Pô, então você já sabe o problema, você sabe como resolver, você precisa o quê de mim? Muitas vezes o liderado, a pessoa que está passando ali por uma dificuldade, precisa muito disso mesmo, um aval de alguém para seguir um caminho. Né? Às vezes é isso que ela está esperando, né? Eu já senti bastante isso na equipe. Às vezes, igual falou, tem pessoas que não têm aquele perfil para ser líder ou para ser só da produção mesmo. Aquele que entrega, vamos dizer assim. E aí eu percebia que, na verdade, ele queria só alguém que falasse, olha, faz. Vai por aqui. Entendeu? Tem muitos, eles não querem. Você passou por isso em obra? Bastante. Várias vezes. Ele só queria falar, olha, faz, pode deixar que eu assumo. Aí ele falava, pronto, ele só queria tirar das costas dele ali, na verdade. Que tomou decisão. Isso, que tomou decisão. Então, muitas vezes... Olha que interessante. Então, ou seja, a gente chega numa conclusão interessante, né? Que o líder precisa tomar decisões. Isso. Faz parte do cargo da liderança, né? Do papel do líder. É verdade. Dentro ali da situação.
Porque senão fica muito... Se você percebe que o outro está perdido. E você que está ali, que é o líder, não está notando isso, opa, calma. Tá. Então analisa, conta até 10, sabe? Presta atenção. E às vezes ele só quer isso, ele só quer um comando seu. Tá. Né? Muitos precisam de comando. Né? Você aprender também analisar, fazer aquela análise bonita da sua equipe e saber como utilizar cada um em cada local. Tá. Era o que às vezes eu tinha que fazer nas obras. Então eu li o perfil, né? Isso eu aprendi também com na RM. Então eu li o perfil de um funcionário, de um determinado. Então eu ia fazer a visita na obra. Eu percebia que como que era aquela obra, estava um andamento. Eu ia colocar um colaborador ali que eu sei que vai me dar... que ele é muito influenciável. Na verdade, que você vê que ele não ia se encaixar naquele perfil de obra. Ou o perfil, na verdade, de lidar com o engenheiro também, né? Com o mestre ali. Legal isso, e você acabou me dando gancho assim, para uma pergunta que eu queria te fazer. Queria não, quero ainda. Uma boa, Pri. Em relação a... Você comentou um pouco no início também, a gente falando sobre a gestão de obras, né, e projetos de uma maneira geral, em locais diferentes ao mesmo tempo. Certo. Então você muitas vezes está em São Paulo e tem uma obra rodando em Minas, uma no Rio. Isso. Né? Ou você está lá em Minas e tem uma obra rodando aqui em São Paulo, outra no Rio e assim sucessivamente, né? E como você consegue, Pri, fazer isso acontecer? Como você consegue fazer as suas equipes te seguirem o planejamento que você estruturou? Como você consegue para que isso funcione bem na prática? O líder, na verdade, se você não conquista primeiro também, né? Fica muito difícil da equipe conquistar ir junta. O quê? Você diz conquistar a equipe. Conquistar o teu colaborador. Porque eu acho que num primeiro momento a gente tem que conquistar. Quando você fala de conquistar, Pris, talvez só para a gente explicar um pouco Sim. melhor, você está falando daquela conexão que você falou no início. Isso. De criar uma conexão maior. Isso. Sentir que o time pode contar com você naquele momento. E então, você com ele. Isso, porque se não acontecer essas duas trocas... Então uma parte é essa, você conseguir conquistar ele. Criar essa conexão realmente com eles. É importante contar o plano também. Legal. Fazer eles terem o planejamento estratégico do que está acontecendo. Isso. O checklist, que é uma coisa importante também, que eu aprendi também, né? Que você me sugeriu isso. Fazer o checklist das suas tarefas para você também gerenciar cada local. Né? Porque quantas vezes, né? Às vezes me perguntavam no dia a dia, eu tinha que ter de bate-pronto ali para saber o que estava acontecendo. Em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todos os locais. Então, a mente da gente, a gente não pode confiar sempre nela. Né? E aí eu fazia o checklist. Inclusive, para vir para cá também, né? Eu fiz meu checklist aqui, né? para a gente sempre ter os pontos, né? Para a gente nunca se perder. E ali isso é muito rico para a gente, até para nível pessoal mesmo, né? E também ter um controle do sistema que a gente alimentava, né? Ter também uma pessoa que a gente confia naquele projeto, porque a gente não pode estar em todos os locais, né? Eu não podia estar em todos os locais. Então, o que eu fazia? Fazendo aquele filtro na equipe, eu sentia qual que eu podia confiar mais. Então, cada local, eu confiava em um. Então, ele era meus olhos ali. Naquela obra, entendeu? Que legal, Que legal. Então, meio que assim, você multiplicou a tua liderança. Isso. Formando novos líderes abaixo de você. Interessante. E por isso que é importante a gente, quando é líder, fazer essa leitura na sua equipe. Porque algumas pessoas não nascem, né? Líder, não tem esse perfil. Não tem esse perfil. E, na verdade, às vezes, igual eu falei, eu nunca pensei em ser líder. Mas uma pessoa acreditou e isso foi sucessivamente. Então, por que eu
que tive essa oportunidade, também não passo para uma outra pessoa. Entendi. Então eu falei, não, às vezes a pessoa só está precisando disso para ela crescer, para ela ir para um outro patamar mesmo da vida. Que legal. Isso e querendo ou não, você dá uma responsabilidade. Ele se sente importante porque são importantes também, Sim. né? E você acaba criando, né, novos líderes, querendo ou não. São vários líderes, né, também. Que legal. Interessante, hein, Pri? Você traz nesse momento, nessa ideia de fazer a gestão de várias obras simultaneamente, a importância de uma boa gestão, a importância de ter novos líderes dentro das obras. Verdade. São, novamente, né, pontos simples e básicos que te auxiliaram e te levaram a trazer bons resultados, né? Foi mesmo. E ali você vai conhecendo as pessoas também, né? Você vê que, de repente, uma pessoa que você nunca pensou, fala, nossa, não, mas ele aqui, nesse projeto, se saiu bem. E sempre dá um feedback para ele daquilo, né? Eu acho que isso é importante também. E você acaba levando isso não só para o trabalho a nível profissional, mas pessoal, para tudo na vida. Existem coisas que a gente aprende, né? A nível profissional que a gente leva para a vida. E é uma coisa que a gente nunca vai perder. Conhecimento a gente nunca vai perder. Então, o último trabalho que eu tive, eu fui atendente, né, num restaurante. E aí eu percebi, e ficou muito claro, eu pude ver várias coisas que eu aprendi acontecendo ali. E aí eu pude, várias vezes, né, em vários momentos ali, aplicar técnicas, né, de como, ou como incentivar um outro. Então, eu entrei lá, não entrei líder. Então, eu fui atendente, como todo mundo. Mas eu tinha um propósito. Eu queria como alcançar aquele. Falando do outro que estava lá, gente, não. Eu fui buscando, né, fui, de alguma forma, me destacando. Né? E aquilo ali, eu consegui, né, a promoção de líder também. E foi muito legal porque o pessoal da equipe, quando foi comunicado para eles, o pessoal falou, mas a Pri já faz esse papel aqui, né? Então, eles já me viam. Então, é importante quando o outro, ele já te vê como líder. Isso vai acontecendo, sabe? Você vai vendo que vai fluindo. Então, isso é muito gostoso também. Naturalmente, né? Isso, é gratificante pra gente. Que sempre. legal, que legal. E um ponto, Pri, uma dúvida. Quem são suas referências quando a gente fala do assunto liderança? Quem você tem como uma inspiração? Ou como que você... Aquilo que a gente falou anteriormente, né? Da modelagem. Ah, sim, olha aqui. De onde você aprende? Quem que você tem como um norte na liderança? Ai, olha que bacana, né? Pensando nisso, né? A gente faz uma reflexão, né? A gente fica pensando em vários nomes, né? Eu acho que o primeiro de todo é Deus. Esse daí, ele sem sombra de dúvida, né? Esse daí é o que a gente deve modelar sempre. Esse daí é bastante. E um outro é o Geraldo Rufino, né, que foi vendo vários cortes dele em podcast, assistindo várias palestras deles assim no YouTube, porque hoje a gente tem aí, né? Tem acesso, né? Tem acesso. Então, o Wendel Carvalho, né? Várias pessoas eu fui coletando, né? Então, a gente pode, que nem, tem uma ferramenta na mão. Eu poderia utilizar ela para qualquer outra coisa. O que eu fiz? Falei, opa, não, deixa eu ver como que foi. E aí você vai conhecendo a história deles, é muito rico, né? E aí eu fui vendo, você vai reparando que eles não entraram líder, eles foram se formando. E aí você vai vendo que são pessoas como a gente, sabe? E aí eu falei, caramba, mas é uma pessoa bem longe nesse momento de eu estar perto. Como que eu vou fazer? Então, eu vou ver quem estão as pessoas mais próximas. E uma outra pessoa também, você, né? Que legal. Também, bastante, assim, que eu aprendo. Cada vez que a gente está junto, eu vejo que é muito rico. E é muito bom porque você partilha daquilo que você tem. Né, que às vezes algumas pessoas têm essa riqueza dentro dela e elas não partilham. E você tem um dom de querer partilhar, de querer instruir, de querer, né, ensinar. E aquilo ali, quanto mais eu estava junto, mais eu buscava. Então, por isso que a gente sempre conversou bastante, né? Fala aquela coisa de... Não fala bem quem treina, eles falam que aquele momento do cafezinho...
a gente aprendia tanto. Meu Deus. É verdade. Era rico aquelas coisas. Então eu ouvia, eu ouvia, filtrava e colocava em prática, né? E repassava também, porque isso também é muito Que importante legal, Pri. também. Obrigado, viu, pelo seu reconhecimento. Muito obrigado. Isso é muito legal porque, igual você falou mesmo, combina, né? Sim. Eu tenho muito esse gosto, né? Esse prazer por aprender e ensinar. Isso. Eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu sinto um grande prazer quando alguém aprende algo que eu passei e aplica aquilo. Isso. E começa a ter um diferencial na vida dela. Isso me deixa bastante motivado, bastante feliz. E você, por outro lado, gosta de aprender. Você não tem medo de aprender, você fala quando não entendeu. Isso. Muitas vezes, né, Pri, a gente trabalhando, durante treinamentos, né, durante Verdade. trabalhos também, né, projetos. Muitas vezes a gente conversando e eu perguntava, você entendeu? E você fala, não entendi. Fala de novo, não entendi. Isso é muito legal porque é raro, né, Pri? A maioria das pessoas vai falar, entendi. Só para meio que já se livrar, né? E você não, você fala, pô, não entendi, me fala de novo. E eu te explicava de novo, e aí, Pri, agora entendeu? Pô, ainda não. Fala de novo. Principalmente naquela parte das contas, né? Que a gente entrou fundo em contas, né? Planejamento financeiro de obras, entre outros, né? Mas aquele é um que me recorda bastante, porque a gente ficava voltando, né? Ficava sempre. Pri, aí, entendeu? Pegou o jeito, pode fazer o próximo sozinho. E você falava, não. Fazia uma, igual mãe, quando faz uma, duas, então faz 3. agora aqui, quero ver. Faz aqui na minha frente. Faz um agora. Porque não você queria pegar o antigo, né? Deixa eu pegar o antigo. Não, deixa eu ver esse daqui. Você vai fazer agora sem olhar o antigo. Mas isso nos força a você mesmo ultrapassar. Igual eu falo, ultrapassar um limite. Fala, eu não sei, de fato, mas como que eu vou fazer com isso agora? Eu vou aqui, vou sentar e vou chorar? Ai, não sei. Você ficou uma perita em fazer cálculo e planejamento de obra. Foi mesmo. O planejamento financeiro como um todo, né? Você falou bastante dos recursos da obra, mas era um todo, né, Pri? Isso. Desde a movimentação das suas equipes, os recursos para a execução da obra. Isso. É todo o planejamento mesmo, né? Você programou a obra como um todo, muitas delas, né? Muitas. A gente fez um levantamento agora recentemente, em 2022, nós fizemos 52 obras. Olha. E isso espalhado pelos estados no Brasil, né? Então, assim, foi uma gestão bastante ampla que você conseguiu executar. E aí vamos dificultar um pouco, tá muito fácil, né? Tá muito fácil a vida dela, eu vou apertar um pouco mais. Falando sobre gestão de pessoas, de equipes, né, de processo no momento bom, tudo bem. Sim. A gente já falou. Agora, e no momento difícil, Pri? E no momento assim de crise, naquele momento onde deu alguma coisa errada, como você costuma sair, como você costuma fazer nesse momento? Como você costuma resolver? Não sei se teve algum caso legal que você gostaria de comentar. Isso é bacana. Qual a tua técnica? O que você já fez lá antes e você está fazendo hoje? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. No momento da crise. Isso é bacana, porque se a gente deixar, a gente fica aqui... Tem muitos casos que aconteceram, mas tem um bastante que isso ficou bastante fixado na mente, assim. Fui fazer um projeto, né, no Rio de Janeiro. Então, ali havia várias coisas diferentes ali. Era viajar para um lugar que eu nunca havia feito, né? Foi sua primeira obra fora? Foi minha primeira obra fora. Nossa, começou bem. E aí tem aquela pressão lá no cliente, né? Tá. Então ficou hora era a equipe, aí hora também era o cliente, né? Em cima, tem prazo, ele ficou como era um serviço que era bem você diferente. entrou numa obra que já começou com o prazo estourando. Isso, e aí eles ficaram em cima, apertando. A equipe também tive alguns problemas ali no momento. Então, quando eu percebi que eu ia perder ali a minha paz, vamos dizer assim, né? O que eu peguei e fiz? Falei, opa, não posso. Eu peguei e saí de cena. Tinha um mercado do lado, eu saí e fiquei super desesperada. Daí saí ali, chorei, sabe, tudo que tinha. E aí eu falei, agora o que eu vou fazer? Liguei, né? Liguei para você. Na verdade, eu falei, olha, tá acontecendo isso assado, passando. Eu tinha a sensação de não estar fazendo nada. E aí é no momento onde você tem que buscar uma pessoa que te auxilie naquele momento ali, né? E aí eu contei a minha dor
E foi muito engraçado, porque você naquele momento ali falou, peraí, vamos lá, fazer um checklist. E você fez um checklist, eu estava fazendo tudo, na verdade. Então, só que naquele momento, eu não quis transparecer para eles ali. Então, eu falei, opa, deixa eu segurar, saí, dei meu chilique ali, dei aquela, sabe, aquela extravasada, liguei, sabe, para também saber se eu poderia estar melhorando, se eu realmente, de fato, estava errando, né? E depois disso que eu fiz, eu saí e comi um doce, né, pessoal? É como se fosse meu espinafre. Comi um doce, depois disso, sabe, dei aquela acalmada, voltei, e aí foi ótimo. Então, você também tem que ter aquele momento que você tem que saber se conhecer, se autoconhecer. Dizer, opa, eu vou perder a calma. Aí você tem que criar um escape ali, né? Na verdade, o que eu fiz? Eu saí. Hoje em dia, são vários métodos, né? Vamos dizer assim. Esse último trabalho que eu tive, eu também tive um momento de estresse. E aí eu já fiz diferente. Então, sabe, quando eu senti que estava perdendo a calma, eu fui no banheiro, coloquei a mão na cabeça, orei, pedi para Deus, sabe? Entreguei. E aquilo ali foi me acalmando, sabe? E aí eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, você vai criando métodos, né? Então, você vai percebendo. Não é uma coisa que você tem que seguir sempre, né? Vamos dizer assim. Sempre vou fazer assim? Não, não é. Não existe uma regra, vamos dizer assim, né? Eu segui desse jeito. As outras pessoas vão seguir de uma outra forma. Mas sempre naquele momento ali, dar aquela segurada, sabe? No momento ali, jogar o jogo. E quando você sentir que está perdendo, né, ali a estribeira, você pega... Sai de jogo, respira e tenta. Tenta de alguma forma, não, assim, ver qual é a melhor forma, né? Fala, o que eu posso fazer? Então, Legal, antes eu fui e liguei para você, agora eu peguei e orei. Que legal. Então, foi muito, muito gostoso, assim, a gente poder saber que tem saída. Né? Para todos, né? Você também é um líder. Então, como que você faria, vamos dizer, né? Numa situação como você age numa situação dessa também? Que legal, viu, Pri? Até antes de te responder, sim, mas muito legal a tua resposta, a tua ideia, né? De como se sair desse problema. Porque assim, você comentou de primeiro sair de cena. Sim. Então, né? A situação ferveu. Igual a gente fala, o bicho pegou, né? O que você fez? Você saiu de cena, buscou uma orientação... Né, o doce ali foi um gatilho ali que te acalmou também. Verdade. Hora ou outra ele pode ser importante. Você não pode ficar viciada disso, né, de fazer isso. Mas numa situação ou outra foi legal. Por que não? Você se aproveitou dele, buscou uma orientação, se reestabeleceu mentalmente, voltou e fez o que tinha que fazer. Foi mesmo. Então, muito legal. Você buscou uma forma simples e objetiva de resolver teu problema. Isso mesmo. Muito interessante. Mesmo você estando em outro estado, na tua primeira viagem. Que legal, eu não imaginava que foi desse jeito que aconteceu. Várias eu sabia emoções, da história, né? Mas não nesse detalhe. Foram várias emoções. Então, você ter que lidar com isso é uma coisa que... legal, que legal. E nessa segunda vez que você falou, você foi pro banheiro, saiu de novo de cena. Sim. Então percebe que você já tem uma estratégia na tua mente, né? Ó, sair de cena. É verdade. Sai rapidinho de cena, de alguma forma se recompõe, vamos dizer assim. Isso. Né? Numa você se recompôs com o doce e com uma ligação. Isso. Na outra você se recompôs orando, pensando em Deus. Isso. Pensando, o que eu devo fazer aqui? Nossa. E veio alguma coisa em você e foi lá e fez, né? Foi incrível. Isso é muito legal. Hoje de manhã eu estava assistindo uma live da Dani, do Instituto Daut, minha mentora, minha professora, né? Dani Daut, na nossa pós-graduação da PNL. E ela falou hoje de algo muito legal, que entra nisso que você está explicando agora. Ela falou assim, a gente é composto de corpo, mente e espírito. Olha. E muitas vezes a gente está muito ligado ali, preocupado só no corpo e mente. É verdade. Mas esquece que tem um espírito por trás. Sempre. E esse espírito, ele é como se fosse um capitão guiando o corpo e a mente. É verdade. É aquilo que a gente fala da nossa intuição. Mas eu tô com uma intuição que eu deveria fazer isso, ou deveria fazer aquilo. E a gente precisa ouvir mais essa nossa intuição. Sempre. Porque essa intuição, muitas vezes, é o que você falou, é Deus falando com você, é o teu espírito entrando em cena. É verdade. Então, se você consegue ter esse talento, vamos dizer assim, de ouvir o teu espírito, isso é incrível. Você está ouvindo
o capitão, Isso. vamos dizer, da tua jornada corpo e mente. É verdade, E nada você melhor. voltou lá e tomou uma decisão com aquela confiança, né? Pô, eu sei o que eu tô falando. Isso, é. Porque você buscou essa calmaria, Sim. buscou ouvir o teu espírito Foi mesmo. e voltou lá e fez uma E aí você, dali você diferença, segue né? e você fala, nossa, meu Que Deus, legal, por que eu... Interessantíssimo isso. Acaba conectando com a ideia de que a Dani comentou hoje na live dela. E assim, falando de mim, como que eu saio numa situação dessa, né? É bem legal que você me questionou sobre isso. Porque assim, a maioria das vezes eu estou trabalhando sozinho, a grande maioria das vezes, né? Montando um projeto, ou estruturando alguma coisa sobre um projeto. E quando eu entro num nível de estresse muito alto, ou numa situação muito crítica, o que mais funciona para mim é ouvir música. No meu caso, eu coloco uma música calma, eu coloco por exemplo, uma Lorena McKennedy. Não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, procura aí, vocês vão adorar. Chama Lorena McKennedy. E tem uma das músicas dela que é a La Sereníssima. Então, muitas vezes eu escuto até a mesma música. Eu coloco lá no repeat, né? Fico voltando naquela música ali 30 vezes, meu. E aquilo acalma meu coração, faz meu batimento cardíaco baixar. Olha que e eu consigo ficar bem mais equilibrado para tomar melhores decisões. Num dos livros, inclusive, ele está aqui, ó. É um livro do Daniel Goleman. Ele fala sobre rápido e devagar. E rápido e devagar é o nosso pensamento. Nós temos um pensamento rápido e temos um pensamento devagar. E qual é a grande sacada desse pensamento rápido e devagar? O rápido é o nosso instinto. E a gente precisa desse pensamento rápido. É ele que nos protege de não ser atropelado. Sabe? Ele é a nossa defesa. Sim. Então, se você passar um animal né, perigoso aqui do lado, você vai escutar um barulho muito rápido, você vai se virar e vai se proteger. Esse é teu pensamento rápido. E o teu pensamento devagar é o nosso raciocínio mais bem formado, mais bem elaborado, onde tomamos as decisões mais certas. E a grande sacada do líder está em conseguir entrar no raciocínio devagar. Porque no calor da emoção, a gente quer ir tudo pro raciocínio rápido. Então aconteceu alguma coisa, a gente já quer tomar uma decisão. É verdade. Muito, muito rápido. Então percebe que você automaticamente está fazendo o que o livro pede. Tá vendo? Sem você saber que você está usando uma técnica do livro, você acabou fazendo isso, que é entrando no raciocínio devagar. Então quando você comentou de sair de cena, buscar uma ligação ou fazer uma orientação, você está acionando o teu raciocínio devagar. E isso é muito legal. No meu caso, a música me leva para esse caminho. Então eu procuro colocar uma música lenta, muitas vezes eu escuto até música clássica, sabe? Fica gostoso. E um professor meu, eu até já comentei isso em outro episódio, um professor meu falava muito isso, o Franco Brunetti, que quando a gente está fazendo um determinado trabalho, é como se estivéssemos pintando um quadro. Olha. Lembra? A gente já falou um pouco disso, né? né? Então, quando você está fazendo um trabalho, é como se você estivesse pintando um quadro. Então, você tem que fazer o seu melhor, porque você vai pintar aquele quadro, depois ele vai ficar exposto numa galeria e vai ter tua assinatura ali embaixo. Então entra a pergunta, quais quadros você quer pintar? Isso, sempre, né? Quais quadros você vai colocar a tua assinatura? Então, num momento de reflexão, num momento de crise, e às vezes até num momento de produção mesmo sem estar em crise, Sim. o que eu costumo fazer? Ligo uma música, calma, muitas vezes uma música clássica, que ela vai me levar para essa ideia do quadro, e eu sinto como se eu estivesse pintando um quadro, Pri. Que bacana. Sabe, olha. aquilo vai me dando uma paz interior, vai me dando uma calma, e eu vou fazendo aquele trabalho fluir. Agora, se eu estiver na frente de um cliente, igual foi o teu caso, que não dá para simplesmente para e liga uma música, né? Eu busco ganhar tempo. Sim. Parecido com o que você fez também, de sair de cena, de repente vai até um lugar, e aí eu utilizo uma técnica da PNL, que a gente vai entrar nela já no teu treinamento, que é a ancoragem. Olha. A gente vai falar sobre a ancoragem, porque a ancoragem você aciona essa técnica, você vai usar um gatilho, pode ser a tua mão, cada pessoa vai criar uma âncora da forma que achar melhor. Sim. Muitas vezes é uma posição com a sua mão que você aciona aquela âncora e o teu estado mental vai te lembrar do momento de quando você criou aquela ancoragem. Então, por exemplo, você pode criar uma âncora de um momento feliz,
você pode criar uma âncora de um momento em que você está bastante empoderado, corajoso, bastante forte. Então, como que a gente pratica isso na PNL? A gente mentaliza aquele momento, se enche daquele pensamento positivo, daquele momento específico e ancora ele. Você cria uma posição, cria uma forma de, na hora de acionar aquela âncora, lembrar daquele estado mental. Então a gente faz mais ou menos o que você falou, só que de uma forma mais simples e mais rápida. Simplesmente acionando uma âncora. Então, em pouquíssimos segundos, mesmo na frente do cliente, passou por aquele momento de estresse. Como que você vai fazer? Você vai lá, aciona aquela tua âncora, ou a âncora da coragem, Sim. ou a âncora da confiança, do poder, não importa qual. A mesma pessoa pode ter várias âncoras. Sim. Mas você vai lá, aciona aquela determinada âncora, teu estado mental vai se lembrar de tudo que você colocou naquele movimento de ancoragem, e o teu corpo vai começar a receber endorfina, adrenalina, dependendo do tipo de ancoragem que você fez. Mas não é muito diferente do que o que você fez. É simplesmente uma forma um pouco mais rápida e mais técnica de usar isso, né? Sempre tem uma técnica, né? Eu já reparei que Isso aí. às vezes muitos de nós já faz isso, né? Isso Já aí, põe em Pri. prática. E a gente, com o decorrer, por isso que é muito bom a gente estar em evolução, sempre estar buscando, né? Se evoluir, buscar estar estudando, buscar mais conhecimento. E aí você vai entender que às vezes aquela técnica que você está fazendo ali, aquele refúgio, vamos dizer, tem um nome. Tem um nome. E ali isso é importante, é muito rico, porque às vezes a pessoa fala. Aí você vai conversando com quem tem a bagagem, com quem já está, né, trabalhando com isso, e ele fala, mas tem um nome. Eu falo, nossa, mas. É isso aí. E para você é uma coisa tão simples, né? Vamos dizer isso assim, aí. né? Que você já Muito está legal. fazendo. Então E nem sabe, né, Pri? E nem sabe. É isso aí, a Márcia fala bastante disso, né? A ideia de você fazer sabendo o que está fazendo, pôr no Isso. manual. Sai do teu modo automático Isso. e usa a técnica certa na hora certa. Muito legal. A gente costuma trazer a ideia de que você precisa acionar o teu VAC, que é o visual, o aditivo e o sinestésico. Então, para mudar o teu estado mental, não tem outra forma a não ser acionando um desses três. Então, o visual, quando você vê alguma coisa que você gosta. Então, por exemplo, a pessoa pode ter no celular dela uma pasta ou um book com algumas fotos de pessoas que ela gosta, Sim. né? Ou de lugares que ela gosta. Porque quando ela acionar aquelas fotos e começar a visualizar elas, a mente dela se transforma. Não é? Quando você começa a ver uma foto de um lugar que você Uma coisa que esteve, você goste, não né? sente a emoção Sim, como se sim. você estivesse lá. Isso mesmo. Por que isso? Porque a nossa mente não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então, se você imaginar algo com muita vontade mesmo, sabe? Você se concentra naquele momento. Se você conseguir visualizar, ouvir e sentir aquele momento, o teu corpo vai começar a sentir as sensações como se você estivesse lá naquele momento. Então, mais vezes a gente pode fazer isso. Acionar o nosso visual, auditivo e sinestésico da forma certa. Sim. Ouvindo uma música, vendo uma foto, hora ou outra por um cheiro que você goste. Pessoas gostam de cheiro de perfume, outros gostam de cheiro de café, né? Sente o cheiro do café e sente uma motivação. Então você precisa criar gatilhos que quando você aciona aquele gatilho, muda teu estado mental. Ah, olha que bacana, né? Que é mais ou menos o que você fez sem ser usando uma técnica, né, Pri? Você fez pelo teu instinto de liderança nato que você já tem. Agora você está aprendendo a fazer isso. Vai aprendendo a dar nomes, né? Também. São Isso várias aí. técnicas que você aprende a utilizar e quando você for repassar, você dá um nome. Explicar, né? Que tem uma técnica para isso. Isso aí. E aí você vê que o outro que está do seu lado, de repente, está falando assim, você fala, ó, deixa eu te explicar. Uma vez, isso aqui. Sempre passando, repassando. Porque conhecimento, o que nos deixa forte, o que nos deixa mais rico, é você repassando. Porque a gente vai embora, e aí? Vai ficar? Por isso que eu falei, né? Eu gosto muito de ter essa troca com você, porque você não tem essa, não é, vamos dizer, preguiça, mas você não tem aquele medo de falar, não vou passar para ela. Claro que você também faz uma leitura de saber se o outro também está absorvendo, porque tem gente que às vezes você fala e ele parece que continua ali na mesma. Não quer aprender, né? E aí você que vai fazer uma escolha. Para que eu vou ficar, né? Sei lá, não sei, né?
Tô falando de mim, não sei você se é assim. Mas será que eu vou falar? Tô vendo que ele não tá, Sim. de fato, querendo aprender, Não, mas entendeu? eu sou assim também, viu, Pri? Igual você, a gente precisa dessa reciprocidade do aluno, né? Isso. Do aprendiz. Porque quando a pessoa não tem essa vontade de aprender, não está motivada, não está ali com um propósito de aprender, não adianta, né? A gente vai estar gastando um tempo desnecessário onde não precisa, né? A gente tem que gastar a energia certa no lugar certo. Sempre. Isso é bem legal. E é interessante quando você traz essa ideia de sair de cena. Eu achei bem legal isso, né? Porque dois casos que você contou Verdade. de estresse, né? De precisar sair ali. O que você fez? Você saiu de cena, se preparou, voltou e atacou. Tem um livro que é a Arte da Guerra. Ah, Esse livro fala um pouco disso, né? Você recuar faz parte da estratégia. Isso mesmo, O que não faz parte é ficar paralisado e morrer. Mas recuar numa guerra faz parte. Então você recua, percebeu que vai perder. Um exemplo, né? Sim. Percebeu que não tá legal. Sai, recua, se restabelece, reforça, volta e volta pra guerra. Faz parte. O que não faz parte é ficar parado e morrer. Sempre, né? Não, né? a gente tem Perder que buscar... porque não saiu de cena. Existem coisas também na liderança que nem tudo a gente, eu falo, a gente faz alguns cursos, né, se especializa e nem tudo a gente aprende ali. Algumas coisas é você conversando com o mentor, conversando com quem já foi, eles vão te passar uma riqueza de alguns detalhes que isso, se você não tiver sensível para ouvir, não vai adiantar. Então, Perfeito, Pri. isso é ótimo Você também. falou que a gente aprende no café, né? Às vezes mais do que na aula toda, a gente toma um café ali meia hora e quanto valeu naquele café não tem preço, né? É verdade. Que legal. Ô, Pri, você vê que a hora passa muito, muito rápido. Você acredita que já estamos terminando o nosso horário desse episódio. Caramba. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem sua para os líderes que estão nos assistindo. Pensa nas pessoas que estão nos acompanhando, assistiram o nosso vídeo até agora. Qual mensagem você gostaria de passar para eles? Algo que deu certo para você e que você acredita que se eles também seguirem, eles podem ganhar um diferencial por seguirem essa sua orientação. Isso é bacana. Qual a mensagem da Pri? Olha, que bacana, né? Pode olhar para aquela câmera e passa para eles. A gente pensa, né? Tanta coisa, a gente tem vontade de dizer tanta coisa, né? Mas a humildade quando você não souber de algo, é importante o outro saber que você não sabe. Não tem que ter medo. E não deixar o medo te paralisar. Nunca, jamais. Então, aprenda sempre, de alguma forma, né, vamos dizer assim, não paralisar, não parar ali. Então, tá com medo? Mas vai com medo mesmo, entendeu? Fala pro outro, olha, até aqui eu sei, mas daqui para frente eu não sei, sabe? E aprender a criar... buscar nas pessoas que estão mais próximas a vocês, né, sempre, buscar essa conexão. Alguém que está do seu lado, que está num nível acima de você, sempre vai estar disposto a te ajudar, ou você aprender também, né, tirar o melhor da outra pessoa, o que você pode aprender com o outro. Isso também é rico, foi o que eu fiz para mim. Então, eu tinha uma pessoa que estava disposta do meu lado a repassar tudo aquilo que ela tinha. E o que eu fiz? Opa, eu vou pegar isso para mim e vou criar várias oportunidades. E dali eu fui ficando rica em conhecimento, sabe? E não parar, nunca. Então isso é importante. Que legal, Pri. Muito interessante. Não esperava menos de você, viu? Eu sabia que ia ser muito legal hoje, que ia ser um episódio super especial. Ai, que bom. Porque você, como a gente comentou no início, né? Você se tornou líder, Sim. Você não buscou ser líder. Foi como a gente fala do Game of Thrones, né? Isso. Estilo Jon Snow. Então a Pri não buscava por ser líder, não vem com isso ali de infância, né? A Priscila vai ser uma líder. Pelo contrário. Você foi escolhida para ser líder. Não foi você que escolheu, você foi escolhida. E não tive medo, né? Isso aí. Então, vários pontos você trouxe hoje para o nosso episódio legais, Pri. Essa ideia de não ter medo, de correr o risco. E você fecha de uma forma muito legal com essa ideia da humildade. De buscar uma humildade, de buscar conexões. Isso. Né? Não sei, peço ajuda.
vou buscar aprender. Isso é muito legal, porque as pessoas muitas vezes quando elas chegam num cargo de liderança, algumas, né, acabam se confundindo e achando que ela não precisa de mais ninguém, que agora ela chegou num ponto que os outros precisam dela. E é o contrário. A gente sempre fala disso, né? É isso mesmo. O papel do líder é servir a equipe. O líder, ele está lá para facilitar a frente de trabalho, a gente sempre fala disso, né? Abrir a frente. Abrir a frente, facilitar o trabalho da equipe. Então, Verdade. quando você, como uma líder, que foi escolhida para se transformar numa líder, traz isso para o episódio, é muito legal. A ideia é desde não ter medo, buscar aprender, criar conexões. Né? Você falou a questão de comunicação também. Isso. A importância da boa comunicação, de saber ouvir. Então percebe que assim, mesmo sendo pouquíssimo tempo, você trouxe vários pontos legais para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador que está assistindo o episódio. E ficam essas orientações, pessoal. Aprendam que são orientações, são pontos simples que a Priscila trouxe para a gente hoje e que se conectam com os episódios anteriores. Né? Outros convidados falaram em temas muito parecidos com a Priscila. Lógico que cada um com a sua essência, né? Cada um da sua forma. Verdade. Mas são pontos que se conectam. O líder precisa disso. Sim, muito obrigado, viu, Pri? Mais uma vez, é um grande prazer poder, primeiramente, trabalhar com você, conviver com você no dia a dia. Igual você falou, você é uma pessoa, é um ótimo aprendiz. É muito legal poder ensinar quem está aberto para aprender. Sim. E isso dá mais vontade ainda de querer passar, de querer mostrar. De não parar, né? De não parar. Então você me dá essa oportunidade de poder te ajudar a se transformar numa líder melhor. Isso. Então, obrigado pelo dia a dia e por hoje, por você vir participar com a gente, trazer um pouquinho do seu conhecimento, da sua história. Muito obrigado, viu, Pri? Obrigado você, né? Obrigado vocês pela oportunidade, né? A gente nunca espera estar, né, estar aqui hoje, não esperava, de verdade. Não, para mim também foi, né? Falou, nossa! Então, é ótimo poder falar para várias outras pessoas, né? Saber que tudo é possível. Acredita, sabe que você é capaz e vai para cima. E aquilo que você tem sempre repassa. Né? Você repassou. Então, o que eu tenho, eu sempre repasso. Perfeito. Então, você não vai tocar 1000 pessoas, né? Então, você vai... Se for uma pessoa, você já está feliz. Então, fiz diferença. Fiz a diferença. O importante Perfeito, é isso. Pri. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vocês. vez. Opa. Deixa eu te aproveitar. Obrigado, viu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu.